Bom, então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lúcia Riso, eu trabalho na Cardux, que é uma empresa que oferece capacitação, consultoria, plataformas de dados para cirurgia cardiovascular, mas também para outras especialidades, né? A gente acabou de lançar a CardoMix, que é uma plataforma exclusiva para cirurgias minimamente invasivas, cardiovasculares, né? Mas é uma empresa muito nova, então a gente está sempre se inventando. E hoje nós temos dois convidados muito especiais, muito honrada com a presença dos dois, né? Então, assim, não vou me estender pelos currículos, que são amplos, mas então nossos convidados hoje são o Dr. Omar Merria, que é cirurgião cardiovascular e, entre outras coisas, ele é o representante do Grupo Eras Cardiac na América Latina. E também o professor doutor, desculpa, não falei do doutor Omar, professor doutor também, e o professor doutor Luiz Fernando Falcão, que é anestesiologista, e, entre outras coisas, o professor é também presidente do Era Society Brazilian Chapter. Então, é importante, né, ressaltar a vasta experiência que os nossos dois profissionais têm na implementação e no segmento desse protocolo ERAS. E antes da gente começar, eu queria só ressaltar que esse webinar está sendo gravado, então começamos a gravar há pouco, e falar um pouquinho da nossa agenda para hoje. Então, o nosso objetivo é explorar múltiplos aspectos desse protocolo ERAS, promovendo um debate para alcançar não só as nuances operacionais, mas também humanas por trás dessa implementação. E nós pensamos basicamente em cinco blocos de discussão. Então, a gente começa falando um pouquinho a respeito da implementação, depois vamos falar de um aspecto super importante, que é a integração das equipes, depois o monitoramento, o impacto financeiro e um pouquinho de visão de futuro dos nossos convidados. Né? Então, começando pensando nessa perspectiva mais ampla, na implementação, queria ouvir um pouquinho do Dr. Falcão. Para você, doutor, o que que é ERAS e o que que isso tem de mais impactante na cirurgia? Legal. Bom, antes de mais nada, Lúcia, Omar, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Agora com os demais colegas conectados. Eu estava comentando anteriormente, peço desculpas de estar no celular, mas é que eu tô fora de casa. E fico muito feliz de participar aqui. Bom, vamos lá. Se você me perguntar, eu sempre falo com as pessoas, né? As pessoas falam assim, tá, mas o que eu eras? Resuma em uma frase, né? Eu costumo falar que o ERAS é a boa prática clínica baseada em evidências e que ela é realizada por uma equipe multidisciplinar durante o perioperatório. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? O ERAS nada mais é do que a gente colocar na prática aquilo que a gente já sabe que tem que ser feito. Porque hoje, se a gente for parar para pensar, a gente sabe o que precisa ser feito, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar isso na prática clínica. Não pela gente propriamente dito, mas por uma questão do sistema, né, e dessa atuação de equipe multidisciplinar. Então, o ERAS nada mais é do que a gente colocar em prática, né, o que deve ser feito e isso, sair do o eu acho que, né, eu acredito que, sair disso e ir para a medicina baseada em evidência. O que que tem que ser feito? Né? Eu, como anestesiologista, então eu vou me deter aos exemplos da anestesia. Monitorização hemodinâmica. O que a evidência mostra que tem que ser feito? Então, é colocar na prática clínica aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, que é baseado em evidência. E aí eu completei com mais duas partes. Falei que é por uma equipe multidisciplinar. Por quê? O paciente, ele não é do anestesista, ele não é do enfermeiro, ele não é do nutricionista, ele não é só do cirurgião. Então, o paciente, recebe uma intervenção multidisciplinar. O cirurgião, é claro, né, ele é a referência do paciente, então o cirurgião vai colocar na prática aquilo que é baseado em evidência do que é melhor, mas o anestesiologista tem que fazer a mesma coisa, o nutricionista tem que fazer a mesma coisa, o enfermeiro, o fisioterapeuta. Portanto, é para uma equipe multidisciplinar. E por fim, eu falei que é durante o perioperatório. Por quê? Não é apenas uma intervenção pontual que é game changer. Na verdade, é o conjunto de intervenções que a gente entra num conceito chamado ganho marginal. A gente precisa melhorar 1% em cada uma das etapas.
Então, é um pré-operatório bem feito, é um intraoperatório bem feito e é um pós-operatório bem feito. É ver o paciente como um filme, uma jornada, e não como um retrato. E, por exemplo, eu, como anestesista, às vezes a gente tem muita dificuldade para entender que a nossa intervenção que a gente está fazendo ali, ela muda o pós-operatório desse paciente. E a gente muitas vezes não vê o paciente no pós-operatório. Portanto, resumindo, né? O que é o ERAS, né? São as boas práticas médicas baseadas em evidências realizada por uma equipe multidisciplinar durante o pré-operatório. Sucinto, mas complexo. E Exato. assim, o que na sua visão, doutor Falcão, tem impulsionado a implementação desse protocolo nos hospitais onde você atua? A gente precisa ver nos diferentes espectros os diferentes stakeholders, né? Então, vamos pegar um stakeholder inicial, que é a equipe multidisciplinar e equipe de saúde. A gente está oferecendo melhor qualidade de serviço, né? Melhor entrega para os nossos pacientes, que é o que todo profissional de saúde quer fazer. Do ponto de vista do paciente, ele tem super receptividade, porque quando você fala que reduz taxa de complicação, que reduz tempo de internação hospitalar, que reduz custo, por que que ele vai falar que não? Claro, ele quer. Quando você fala do hospital, a gente precisa ver qual é o espectro dos desafios que os hospitais vivem hoje. Bom, os hospitais públicos é uma limitação de recurso, uma ineficiência operacional e uma demanda alta de pacientes. Portanto, quando você fala que você vai trazer uma solução que você reduz complicação, reduz tempo de internação, que você reduz custo, é porque o hospital público não vai querer fazer. Quando você fala para um hospital privado, depende da modalidade com que ele vive. Porque se hoje o hospital privado é um hospital, por exemplo, um verticalizado ou é um hospital empacotado, você está falando que vai reduzir custo variável desse hospital e isso a margem dele vai crescer. Se você fala que é um hospital que ainda vive num modelo fee for service, você vai poder. A gente sabe que a maior margem de contribuição é o ato cirúrgico. Portanto, você vai conseguir fazer dois, três pacientes ao invés de fazer um utilizando a mesma infraestrutura. Então, ele vai produzir mais e vai ganhar mais. E quando você fala para a operadora de saúde, a gente sabe que as dificuldades que as operadoras vivem. A gente está entregando melhor qualidade assistencial, reduzindo o tempo de internação e reduzindo o custo. Por que que eles não vão querer isso? Então, o ERAS, ele é um princípio ganha-ganha. Todos os stakeholders ganham. E eu acho que é isso que está impulsionando, porque a gente conseguiu achar um modelo de trabalho, e eu estou dizendo um modelo de trabalho, porque, como você falou, é simples, mas é complexo. A gente conseguiu achar um modelo de trabalho que é ganha-ganha. Todos os stakeholders da saúde ganham. Não tem por que a gente negar isso, né? É diferente de uma proposta que é soma zero, que a gente fala, né? Para um ganhar, o outro tem que perder. É a gente sentar lá com o diretor do hospital e falar assim, não, porque eu preciso disso e tem que pagar melhor. Ele fala, pô, mas o que que você está me entregando melhor, né? Então, eu acho que é isso que tem impulsionado o Eras no Brasil e no mundo. E assim, pensando por esse aspecto, eu acho que também traz algumas dificuldades na questão da implementação pela estruturação do programa, né? Pensando na mudança cultural. Então, assim, eu quero perguntar primeiro para a doutora Omar um pouquinho a respeito da cirurgia cardíaca, né? Então, assim, quais são os entraves? Porque a gente viu como uma solução extremamente interessante, financeiramente viável, mas a gente sabe que às vezes vem alguns entraves. Exclusivamente na cirurgia cardíaca, quais são os entraves, assim, as principais barreiras que você costuma enfrentar, pensando até no processo, né, em pré, intra, pós, tem alguma fase que é mais difícil para fazer essa mudança, ou alguma das equipes que é mais difícil fazer essa mudança de cultura, doutor Omar? Olá a todos, boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com o Falcão, com todos vocês. Lúcia, obrigado pelo convite. Em relação à pergunta, cirurgia cardíaca demorou para implementar o modelo ERAS dentro do cuidado, por vários motivos. A gente imaginava antes que era só para pacientes de baixo risco que a gente poderia otimizar, fazer uma otimização perioperatória. Atualmente, a gente está fazendo isso no transplante cardíaco, por exemplo, na cirurgia congênita. Então, aí a gente conseguiu entender com o tempo que o melhor cuidado é aquele cuidado integrado, o cuidado que gera valor, em onde você, como o Falcão muito bem colocou,
coloca as melhores práticas baseadas em evidência e você prepara o paciente para uma recuperação aprimorada, uma recuperação mais rápida, você consegue, obviamente, ter resultados. Os resultados já estão sendo mais que mostrados, publicações de altíssimo impacto e que não só estão referidas aos resultados no hospital, sino também em longo prazo. Então, aqueles pacientes que são operados com otimização perioperatória, esse ganho que ele tem no hospital, redução de complicações, redução de mortalidade, ele se estende em longo prazo. Tá? Já tem evidências sobre isso. Então, os convênios entenderam isso. O cuidado atual, isso cada vez vai ser mais cobrado, não só, eu diria, no cuidado tanto público como privado, porque você consegue ter previsibilidade. Todos querem ter previsibilidade. Então, para você ter previsibilidade, você precisa padronizar as práticas. Você precisa entender o que vai acontecer após uma cirurgia complexa, como cirurgia cardíaca, e talvez o que mais esteve relacionado com essa demora para chegar está relacionado com circulação extracorpórea, né, que faz que a cirurgia cardíaca seja uma cirurgia diferente em relação às outras. A tua pergunta, Lúcia, ela é muito boa, porque de tantos anos trabalhando com implementações, a gente vê que além do preparo técnico que a gente tem que fazer em relação a implementar um manual em um hospital, né, que a gente tem que preservar os conceitos da rápida recuperação, mas cada hospital tem suas características, que tem que ter um manual praticamente do hospital. Eu te direi que a maior parte do esforço está relacionado a habilidades não técnicas. Então, como você faz que os diversos especialistas daquele hospital consigam jogar juntos, né, num time que vai ganhar no sentido de que vai trazer resultados nesse paciente. Então, essa organização, né, que vem a fazer parte de uma cultura organizacional, a gente fala que o ERAS não é só um protocolo, ele é uma mudança cultural, né, por isso que ela é conseguida com obviamente auditando dados, olhando para os dados e cada vez mais melhorando as falhas que a gente sempre vai ter e que a gente sempre vai conseguir melhorar. Então, habilidades não técnicas são a base de um treinador, por exemplo, que ele vai conseguir alinhar o time e fazer que o time jogue para ganhar. Né? Eu acho que isso é uma parte muito importante dentro da cultura do ERAS. Obrigada, professor. E pensando até assim nessa questão da mudança de cultura, eu acho que vocês devem ter vivência nos dois tipos de instituição, né? Hospitais que ainda não aderiram ao ERAS e hospitais que aderiram, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho assim, por que que vocês acham, né, vendo essas diferenças, que não dá mais para ignorar esses protocolos, né? Claro que vocês já falaram bastante a respeito das evidências, a respeito de ganho, mas tem algum ponto que a gente não passou que, assim, é vital, precisa mudar. É, Lúcia, precisa mudar, né? A gente sabe disso. Só que o cenário da saúde ele é um cenário extremamente complexo. Como eu citei, a questão dos vários stakeholders. Cada um tem um prisma de visão. Cada um tem uma dor diferente para ser resolvida. E por isso, e eu concordo aqui, assino embaixo plenamente com o que o professor Omar falou, que o principal desafio do ERAS ou de qualquer iniciativa de Enhanced Recovery, de otimização perioperatória, porque o ERAS é uma marca registrada, né? O ERAS Society é uma marca registrada, o ERAS ficou ele conhecido aí como o Bombril, como o Gillette, né? O ERAS em si ele não é registrado, mas se você quiser falar que o seu hospital ele é certificado pelo ERAS, isso é uma marca, e aí tem várias outras. Então, vamos colocar Enhanced Recovery, otimização perioperatória. Cada stakeholder tem a sua dificuldade. E para você mobilizar todo mundo na mesma direção, você precisa se você me perguntar, Falcão, qual é o fator crítico de sucesso para a implementação do ERAS?
tá? Se você me perguntar, eu vou falar assim, o fator crítico de sucesso para a implementação do ERA são dois: liderança e negociação. Ou seja, não é nada de hard skills. Porque o protocolo, o que que tem que ser feito lá da cirurgia cardíaca, da bariátrica, do tórax, da artroplastia de quadril, isso está tudo escrito, está publicado. O professor Omar mesmo é um produtor de conhecimento aqui da parte de cardíaca, tem vários papers. Isso está publicado, está lá. Agora pega isso e coloca na prática. Pega o professor Omar lá dentro do INCOR e leva isso para a prática. Precisa ter liderança e precisa ter negociação. O professor Omar, ele é líder na parte de cirurgia cardíaca e ele tem habilidade de negociação. Tem que pegar o CEO do hospital, tem que pegar o chefe da anestesia, tem que pegar o chefe da enfermagem, tem que pegar o chefe da fisioterapia, tem que pegar o chefe da UTI, tem que mobilizar as pessoas, tem que compartilhar a mesma visão de futuro e a pessoa tem que comprar a ideia, porque ela pode achar a história bonita e legal e virou as costas, vai resolver as coisas dela que ela precisa resolver. Então ela precisa comprar a ideia. É, então, esses são os dois fatores críticos de sucesso, por isso que eu assino embaixo com o que o professor Omar falou, que a questão é soft skills, e esse é o principal problema da nossa alavancagem na implementação dessas iniciativas. Não é só no Brasil, tá? É no mundo. No mundo. Porque se você perguntar para as pessoas quem faz eras, todo mundo levanta a mão. Porque eu falei, eras é boa prática, baseada em evidência, no perioperatório, por equipe multidisciplinar. Qual é o profissional de saúde, o diretor do hospital, que é louco em falar que não faz isso? Concorda? Ele vai falar: não, aqui no meu hospital, minhas tomadas clínicas não são baseadas em evidência, não faço boa aplicação clínica. Ninguém vai falar isso. Então, todo mundo fala que faz o ERAS. Agora, você precisa falar que faz a otimização perioperatória, significa que você tem que ter a liderança, que você precisa negociar com os times, que você precisa colocar todos na mesma direção, todos remando o barco na mesma direção. E aí que vem uma questão crítica, que a gente precisa auditar os dados, a gente precisa olhar as informações, porque a gente precisa saber para onde a gente está se movendo. Então, quando você pergunta experiência prévias que eu tive, várias, em vários hospitais, teve uma das experiências, por exemplo, que na hora que você começa a auditar, você começa a ver muitas falhas. Mas é óbvio, todo hospital tem falha. Quando você começa a auditar e você vê que profilaxia de náusea e vômito é 10% que se faz do que deveria ser feito, que era para ser 100%, tem gente que quer jogar para debaixo do tapete. Por isso que precisa ter liderança, tem comunicação, porque fala, tá tudo bem. Ser 10% é assim mesmo, não é só você não, tá tudo bem. Mas tem gente que fala, opa, peraí, tá começando a expor aqui alguns problemas. Então a gente precisa auditar, porque a gente só vai saber se está conseguindo implementar, porque como eu falei, todo mundo fala que faz. Mas você só vai conseguir saber se você vai implementar se de 10 você sair para 12, para 15, para 20, para 25, para 50. E aí, redução de taxa de complicação e redução do tempo de internação é consequência. Consequência. Não é esse o seu target. Não é esse. Porque, assim, reduzir tempo de internação hospitalar é muito simples. É só você dar alta ao paciente no dia seguinte, mas aí ele vai complicar em casa, vai voltar para o pronto-socorro, vai a óbito. Então, assim, não é esse o target. O target é melhorar a aderência às recomendações. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que saber de onde eu estou saindo e para onde eu vou. E a partir do momento que eu conseguir melhorar essas aderências, porque eu estou mensurando, estou medindo, consequentemente, eu vou ter redução de complicação e redução do tempo de internação, porque a literatura tem milhares de papers mostrando isso, no Brasil e fora do Brasil. Vou aproveitar esse gancho, doutor Falcão, para fazer uma pergunta para o doutor Omar. Pensando nessa questão, né, da importância de seguirmos em melhoria contínua, que acho que esse é o objetivo de toda a certificação, né, propor essa melhoria contínua, e na importância de comunicação, de alinhamento das equipes, eu queria ouvir um pouco do doutor Omar, assim, quais estratégias de comunicação, de treinamento são mais eficazes para garantir essa adesão para todas as equipes, para esses novos protocolos, porque a gente está falando de uma mudança cultural. E aí aproveitar também e perguntar assim, dá para o hospital falar, vou fazer isso agora, ou sempre vai precisar ter uma pessoa de fora? Porque a gente está aqui falando em auditoria, em gente querendo empurrar para debaixo do tapete. Será que dá para fazer só com equipe ou é mais interessante ter alguém que venha apoiar também?
Muito bom. Tudo que a gente faz, a gente aprendeu com o Falcão, né? Eu sempre cito isso aí. Eu estou falando mais ou menos junho de 2018. Tinha visto algumas publicações, né, do Falcão mostrando o ERAS, cirurgia bariátrica. Aí eu ficava interessado, falei, por que não existe isso na cardíaca, né? Então aí eu peguei o telefone um dia dele, liguei para o Falcão. O Falcão falou, me apresentei, né? Falei, eu quero fazer mudar nossa prática. A gente já é Joint Commission, estou falando do Hospital Total Core, na época era o Total Core, e falava, Falcão, e você faz ceras? Ele falou, mas isso ainda não tem na cirurgia cardíaca. Eu falei, sim, mas eu sou cirurgião cardíaco. E a gente precisa, você precisa nos ajudar a ver como isso vai funcionar. E aí começou, né? Então, a gente foi pioneiro no país, América Latina, criando um bundle, criando um pacote de medidas otimizadas. E eu entendi muito bem, a gente juntou o time, já vem na tua pergunta, a gente juntou o time no hospital, perguntando, interagindo com eles, fisioterapeuta, coordenação da anestesia, coordenação da cirurgia, nesse caso era eu, uma coordenação da UTI, e trazer todo mundo e falar assim, bom, existe um protocolo que otimiza todo o cuidado perioperatório. Eu gostaria de entregar esse manual para cada um de vocês, dissecado para cada área, e gostaria que cada um de vocês, coordenadores, com seus times, construam um modelo e aprovem se isso pode ser feito ou mudem alguma coisa. Aí, depois nos dei 30 dias cada um me entregou a parte deles. Uma vez que eles me entregaram a parte deles, ficou muito fácil, porque aí eu juntei tudo e falei, bom, esse é o manual do hospital que a gente vai começar agora a monitorar a adesão. Como o Falcão falou muito bem, não tem eras sem adesão. Não adianta falar que a gente faz eras se você não tem adesão e o mínimo, pelas evidências, é 70% de adesão às práticas, né? Entre 70 e 80 não tem diferença, mas entre 70 e 60 já tem impacto na redução de complicações, por exemplo. Então, foi assim que a gente começou, né? A gente começou a avançar com essa estratégia. Então, o hospital já tem seu manual e a gente começava a monitorar como que ia ser a prática. No modelo Vincor, a gente já fez um pouco diferente, porque a gente até publicou o manual no Arquivo Brasileiro de Cardiologia. Então, aí não tinha como chegar no anestesista, por exemplo, e falar: vocês fizeram isso aqui, vocês não estão fazendo o que já está publicado, não é só o que está no manual, o que já está publicado por vocês. Então, isso foi uma estratégia muito boa para a gente entender que as pessoas precisam estar junto e isso funcionou muito bem. No Incor demorou um pouco mais, aí vem também na tua segunda pergunta, Lúcia, porque é difícil eu, sendo um cirurgião no Incor, responsável pela qualidade cirúrgica, ter um tempo destinado a fazer eras no Incor também. Para mim é bom fazer eras no outro hospital, porque eu era meio externo, digamos, né? Já dentro do Incor era parte do time, então era um pouco mais enviesado. Tanto que o ideal teria sido trazer alguém de fora e organizar, né? Eu ajudar ele, com certeza, em relação aos processos, mas aí eu demorei mais, digamos, no Incor para a gente implementar nosso protocolo, que agora está funcionando e vai aumentar nosso número de pacientes, mas isso foi graças a que a gente juntou o time e conseguiu fazer essas mudanças. Hospital grande também, hospital bem mais complexo, hospital acadêmico, então você tem outras barreiras, mas que está indo muito bem. Então, eu concordo sim que tem que existir um treinador que conheça, que identifique as falhas, que construa o manual e que acompanhe essa mudança cultural, né? Como o Falcão falou também, não é só colocar um protocolo, que os protocolos estão aí e eu estou fazendo elas, né? Na verdade, toda uma mudança cultural. E isso acho que leva a gente para um outro aspecto, que agora eu queria fazer uma pergunta também para o professor Falcão, com relação a coleta, análise de dados, né, que foi algo que a gente comentou. Então, assim, na hora que você audita, às vezes não está acontecendo, né? Então, assim, na tua visão, doutor Falcão, essa coleta, análise de dados, elas podem ajudar a monitorar e, além disso, orientar os reforços, necessidades de adaptação nesses protocolos.
E outra coisa também é a forma de colher esses dados, porque a gente sabe que tem instituições que vão fazer isso manualmente, no Excel, e tem instituições que já vão ter sistemas, que aquilo já está vinculado ao prontuário, ou que tem alguma tecnologia dessas disponíveis para fazer essa coleta de dados, mas queria ouvir um pouco dessa questão da coleta, na tua visão, o que que ela apoia ao longo do processo e como é a melhor forma de fazer. Nossa, Lúcia, esse é tricky question, tá? Porque essa é uma dor tão grande, tão grande, tão grande. Em 15 anos de experiência que eu tenho do Eras aqui, e por vários hospitais que eu passei, públicos e privados, utilizando desde a plataforma oficial da Era Society para você ser certificado até papel. Então, assim, e vários todos os graus, degraus diferentes. Essa é uma dor enorme. É uma dor muito grande. Então, vamos lá. Vou separar minha resposta em duas partes. Vou separar a primeira resposta da importância que você me perguntou da questão dos dados e depois da forma. Importância é essencial. Essencial. Não tem como você fazer sem, tá? É pivô. É pivô. Tanto é que o ERAS, a recomendação da implementação são quatro fases. E essas fases, a primeira fase é o que a gente chama de usual care, que é o retrato da instituição. Então, você precisa coletar os dados, você precisa ter os dados e ver qual é o retrato que está da sua instituição de aderência ao ERAS. Depois, a segunda fase que você faz a formação do time, né, do Eras, que é o core team, que são quatro líderes, tem que ter o líder gestor, tem que estar sentado à mesa, o gestor do hospital, o líder cirurgião tem que estar sentado à mesa, o líder anestesista e o líder enfermeiro. São esses quatro líderes que é o core team, e aí a gente vai fazer os protocolos assistenciais do hospital que já estão publicados, né? A gente vai adaptar à nossa realidade. Essa é a segunda fase. Terceira fase, educação do time. Então, é você treinar o time, né? E para implementar aquelas recomendações. E a quarta fase é PDCA, auditoria. Então, você tem que checar os dados novamente e ver se você saiu lá de 40 para 50, para 60, como o Omar falou. É a partir de 70 que você começa a ter resultado. 70 é o consolidado, tá? 70% de aderência. Mas lembrando que a UERAS, para uma área, por exemplo, cirurgia cardíaca, são 20 recomendações diferentes. Porque é recomendação para o cirurgião, para o anestesista, para o enfermeiro, para o nutricionista, para o fisioterapeuta, para o intensivista. Então, são mais de 20 recomendações. O consolidado tem que estar acima de 70. Então, assim, é essencial. Como que você fala? Se você perguntar novamente para os gestores dos hospitais, eles vão falar que fazem eras, mas eles não fazem porque eles não auditam, eles não sabem de onde estão saindo, não sabem para onde eles vão. E, por exemplo, a minha livre docência foi do Eras em bariátrica lá na Escola Paulista, que eu fiz na Unifesp, mas foi no hospital privado que eu fiz o projeto. Um hospital privado de São Paulo, de excelência, tá? Que um volume enorme de cirurgia bariátrica com excelentes resultados. A aderência às recomendações do ERAS, 58%. 58%. Então, assim, inicial do Usual Care. As pessoas ficaram assustadas, mas é assim mesmo. É assim mesmo. E aí a gente implementou, a gente saiu de 58% para 85%, né? Então, mas você só consegue fazer isso guiado por dados. E outra coisa, eu falei que a liderança e negociação, né? Negociação contra fatos, não, contra argumentos, né? Não argumentos, né? Contra fatos, não argumentos. É você virar e mostrar, olha aqui a nossa aderência. A pessoa pode falar, não, mas eu juro que eu faço, mas não é só você fazer, é a equipe fazer, é o time fazer. O Omar me cedeu gentilmente uma figura que eu coloco hoje em todas as minhas aulas do Eras e que foi uma figura que eu vi na aula dele, que era um carro de Fórmula 1 no meio da Marginal Pinheiros, com aquele congestionamento, todos os carros parados. Não adianta você falar que você é um carro de Fórmula 1 e anda 300 por hora se você está num congestionamento na Marginal Pinheiros, né? Então, é para isso que servem os dados. E aí você consegue sedimentar isso para as pessoas. Segundo, coleta. Aí é uma dor, mas uma dor. Porque assim, coleta na mão, a pessoa fala que faz, mas não faz. Eu já tive, olha, eu já passei por coletas em hospitais que a gente grampeava as folhas no prontuário do paciente só para você marcar um X, se você fez ou se não, você não fez.
A pessoa pega aquela folha, joga no lixo, não sabe o que é, a pessoa pega, não preenche, assim, é catastrófico. Aí depois a gente passou por uma evolução de fazer um sistema próprio. Sistema próprio que eu quero dizer pode ser desde um SurveyMonkey, né? Mas alguma coisa para você coletar prova. Aí as pessoas também não preenchem, né? Os dados não vêm estratificados de forma correta. As pessoas preenchem de forma errada. Aí a gente falou, não, não tem jeito. Vamos fazer o sistema integrado, né? Vamos integrar. O estoque MV, integra ali no MV, TASI no TASI, mas como? Não era uma consultoria externa trazendo uma solução, era pedindo para a TI do hospital fazer uma abazinha lá do Eras, puxar informação. Pô, sabe qual é a na fila de demandas de uma TI de um hospital? Quem é você no pão da fila, assim, na fila do pão, entendeu? Então, assim, a TI nunca te prioriza, porque sempre tem uma demanda urgente para poder ser feita. Sempre tem uma demanda mais urgente, sempre tem alguma coisa que precisa ser feita do ponto de vista seja da assistência ou financeiro. Então, a TI nunca entregava. Nunca, tá? E era assim, um parto para a TI ter que fazer qualquer coisa. Aí a gente falou, não, então vamos para a certificação, né, oficial, que é na plataforma Encare. Gente, são tantos dados, em bariátrica são 250 variáveis. E aí você precisa ter uma enfermeira de pesquisa, coletando dado, uma enfermeira navegador, full time. Então, assim, é muito trabalhoso para coletar esses dados. Tanto é que o grande primeiro desafio é você implementar. O segundo grande desafio é você manter. Quase todos os hospitais que implementam, depois não mantêm. Porque é difícil, não é automático. Até hoje eu não conheço uma solução. Já vi vários colegas trazerem diferentes soluções, soluções das mais caras às mais baratas, de gratuitas, né, até as versões pagas. Até hoje eu não conheço uma solução que eu possa dizer, essa é uma solução definitiva para a gente fazer coleta de dados, porque cada hospital é de um jeito, usa um sistema diferente, as pessoas são diferentes. Então, essa é uma dor grande, tá? É uma dor bem, bem grande. Poxa, eu queria ouvir um pouquinho agora então do professor Omar, se ele tem alguma experiência, talvez, com alguma tecnologia, alguma inovação que possa potencializar isso para facilitar também, né, esse acompanhamento, tomada de decisão, né, o mesmo, quando a gente fala também a importância de você auditar, você com certeza vai definir métricas, que é o nosso próximo tema, né, mas assim, tem alguma ferramenta que você tenha tido uma experiência mais favorável? Já vimos que o papel não foi a melhor experiência do Dr. Falcão, imagino do Dr. Omar também não, né? Existem vários graus de maturidade, né? Desde o hospital que quer fazer eras e já conhece, não consegue. Desde o hospital que já implementa eras, eu te direi que está tendo uma implementação até grande, a gente está vendo no país, fora do país, hospitais caminhando para ter uma implementação melhor. E tem hospitais que conseguem se sustentar, né? É o que o Falcão falou, a sustentabilidade que é o mais importante. Você mudou as práticas e agora você precisa auditar, você precisa monitorar, precisa fazer relatórios mensais, trazer o time e falar, bom, aí a gente precisa melhorar tal processo que não está indo bem. Dentro disso, as plataformas tecnológicas, que já é uma indicação um B, né, porque existem evidências que a sustentam. A Eras Cardiac Society ela recomenda como indicação um B o uso de plataformas. Teve uma publicação no New England em maio do ano passado mostrando que as plataformas elas vêm para ajudar que pacientes do ERAS, cirurgias seletivas, elas consigam melhorar, reduzir complicação, porque você vai ter uma maior adesão àqueles 20, 25 processos e reduzir o trabalho do time também, porque você deixa tudo digitalizado, né? A gente tem um projeto que muito se orgulha, um projeto aqui em São Paulo, FAPESP, em 6 hospitais aqui na cidade de São Paulo, com volume alto, que estamos implementando o ERAS digital, né? Então já existe uma plataforma, como outras no mundo, a plataforma aqui é uma plataforma que ela prepara o paciente, se comunica com o paciente, faz a parte de educação, pilar fundamental para que o paciente tenha uma recuperação aprimorada depois de uma cirurgia cardíaca
e também serve para comunicar o time dentro do hospital, né? Porque às vezes o anestesista, como o Falcão falou, não sabe como que o paciente está no dia seguinte, ou o intensivista não sabe se o paciente já foi de alta do hospital ou ainda está internado em algum leito da enfermaria. Então, essa comunicação do time faz que, obviamente, da forma digital, isso fique muito mais amarrado, né? Acima de um cuidado centrado no paciente, digamos assim. Então, assim, a gente tem um projeto em São Paulo que já está com 4, 5 meses, já em andamento, um projeto de um ano, tá? Que ele visa o uso de plataforma digital, era digital, para conseguir melhores resultados, né? Mas existem outras plataformas no mundo também, a plataforma do ERAS, por exemplo, que já foi lançada também para cirurgia cardíaca. Ela mais se torna um banco de dados e talvez seja aí o que queria finalizar minha fala agora em relação a essa pergunta. Quantas variáveis a gente precisa capturar para a gente monitorar, né? Não muito. A gente precisa, não somos de uma cultura de coleta de dados, tá? Então, idealmente, os dados têm que ser suficientes. Suficientes, eu falo, obviamente, eles têm que integrar os 25 processos que a gente vai medir, né? Tanto extubação, tempo de mobilização do paciente, porcentagem de pacientes que fizeram abreviação de jejum, percentagem de pacientes que fizeram bloqueio regional, por exemplo. Então, a gente vai ter essa monitorização, esses desfechos, mas a gente também tem que ter, obviamente, variáveis como o Euroscore do paciente, se ele era diabético ou não, se é a primeira cirurgia. Então, o número ideal, isso até a gente teve uma aluna, né, a Bianca, não sei se ela está aqui, a Bianca foi até Boston para tentar ver por que eles capturavam 300 pacientes 300 dados por paciente e qual que é o nosso número pelas características que a gente tem. E a gente chegou num número de 70 variáveis, né? Então, esse é o número ideal, digamos assim, já estudado, validado, pessoal de fora falando, não, esse é o número para vocês mesmo, não tem como ser menos de mais. E isso que a gente vem coletando nos nossos registros atualmente do ERAS aqui no país, né? E só finalizando em relação, por exemplo, ao Uruguai, o Uruguai é o hospital sanatório americano, que é um dos hospitais que começou a fazer ERAS há muito tempo. Eles atualmente trabalham com uma plataforma digital e o mais bonito de ver, que eu falei isso inclusive na reunião da ERAS Cardiac Society nos Estados Unidos, que essa maturidade, sabe? Contrataram uma navegadora há 2, 3 anos, que ela fazia toda a coleta de dados praticamente, e atualmente cada área faz a sua coleta. Então, o anestesista entendeu que ele tem que preencher suas 8, 10 variáveis, o cirurgião entendeu que tem que preencher suas 8, 10 variáveis, e ele sabe que ele tem que colocar, porque senão vão colocar errado talvez o que ele está fazendo, né? Não tem melhor pessoa que quem vai defender o que ele está fazendo, né? Então, essa mudança de atitude dos profissionais, que falar em relação à mudança cultural, né? A cada um fazendo parte, pertencimento de uma cultura nova, de uma cultura na qual você está sendo medido por todo desempenho. Então, isso é uma evolução na maturidade, que é o que o ERAS traz quando você consegue ter uma cultura estabelecida no hospital, que em média, esse é outro valor, que em média demora na América Latina entre 9 e 12 meses, tá? É a mudança realmente do time fazendo práticas novas. E, professora Mar, só seguindo com relação à questão aí das métricas, né? A gente falou bastante a respeito de métricas, pensando nos resultados clínicos. Quando a gente pensa em levar esses resultados para aqueles stakeholders que o Dr. Falcão apresentou antes, né? Pensando em como mensurar o retorno do investimento, porque é claro que a gente está falando aqui que, poxa, contratei uma plataforma, contratei um consultor, tentei mudar toda a cultura, fiz uma série de treinamentos. Como é que eu consigo levar para a administração do hospital ou mesmo
para financiador, para seguradora, como eu posso levar? Quais seriam métricas interessantes para a gente levar? Claro que o professor Falcão comentou algumas coisas, né? Então, assim, a gente não vai mirar na redução do tempo de internação, isso acontece naturalmente, mas com certeza tem algumas métricas que favorecem, que quando você chegou lá no Total Core, lá no Encore e propôs essa solução, as pessoas te deram mais ouvido. Então, eu queria só alguma sugestão aí em relação a essas métricas. O mais legal é você pegar o diretor do hospital, no caso, no Samaritano, no Total Core, peguei o Furlan, e falei assim, a gente está colocando um paciente no ERAS, você quer você acompanha todos os dias. E o paciente saiu com 3 dias, porque teve uma recuperação planejada, parametrizada para isso acontecer, pelas características do time, como todo hospital. E no INCOR também fiz isso. Então, a gente preparou e o paciente teve uma recuperação muito rápida de 2 dias, assim, caminhando no corredor da enfermaria. E ele vê isso, é impactante. Mas isso não é tudo, né? Você precisa trazer dados, né? Parceira dos primeiros 20, 30 pacientes, né? Então, no seu grupo, por exemplo, que já fez vários eventos, no país e fora, a gente sempre queria fazer isso. Então, o time para do hospital, né? Porque ele vai parar e vai falar o seguinte: a gente chega lá, monta o cenário, digamos, prepara o paciente, o time do hospital opera o paciente, a gente só orienta alguns pontos importantes nessa recuperação aprimorada, e aí todo mundo observa que o paciente vai, com 3 dias, está caminhando no corredor. Claro, a gente poderia deixar o paciente mais tempo internado, mas ele está caminhando sem dor no hospital, então ele precisa ir para casa, né? Não tem o melhor local para fazer uma recuperação. O fato de ver isso aí impacta no cenário. E nós fizemos já mais de 15, 20 casos assim, diferentes hospitais, e nunca deu errado. Por quê? Porque o paciente é um paciente de baixo risco, como todo mundo tem que começar no paciente de baixo risco, e todo o time está conectado. Não tem como sair, não tem como dar errado, né? Tudo organizado. Então, 2 coisas. A primeira é mostrar que é possível, obviamente nada como olhar que isso está acontecendo, né? O paciente falando que está tudo bem, e o segundo, trazer dados. Com dados você convence realmente que isso teve impacto no paciente. E, dependendo do hospital, por exemplo, o ideal é você olhar para uma jornada como um todo. E isso termina mais ou menos em 90 dias. Então, tudo que você fez de investimento nesse cuidado, você tem que medir até 90 dias. Porque senão, pode ser que você investiu em coisas que, por mais que façam melhor para o paciente, vão custar mais. Mas isso aí vai ser praticamente um custo evitável até 90 dias. Aí é onde você tem que comparar resultados. Então, é um pouco mais no longo prazo, não é ali no resultado imediato de redução de mortalidade só, ou de redução de tempo de internação. E não sei, doutor Falcão, se tem algum insight um pouco diferente nesse aspecto, né? Então, assim, evidenciando esses benefícios para as seguradoras, para os stakeholders externos, algum dado que é seu favorito, alguma métrica preferida? Não, acho que a gente não sai disso, né? Como o professor Omar falou aqui muito bem, né? Eu acho que são duas estratégias. Uma primeira estratégia, quando você está falando com o operacional, com a equipe multidisciplinar e com o hospital, tem algumas coisas que são impactantes. Porque quando você fala nesses indicadores maiores que você está na sequência, é pouco tangível. Então, tem algumas questões que são impactantes e que aumentam a adesão. O professor Omar falou de cirurgia cardíaca com alta em 3 dias. É o paciente sai estubado da sala, o paciente. A gente tem. E aí, para todas as especialidades, tem exemplos, né? Então, por exemplo, cirurgia torácica, o paciente na recuperação anestésica, já fazendo fisioterapia respiratória, caminhando, segurando o dreno na recuperação anestésica. Na artroplastia total de quadril, o paciente com 2 horas de pós-operatório já está caminhando e vai de alta no mesmo dia, no final do dia. É um paciente numa cirurgia bariátrica que ele vai de alta no final do dia, você faz outpatient. Então, quando a pessoa vê isso, fala, nossa, mas aqui, bariátrica, eu demoro 3 dias para dar alta, né? Nossa, mas artroplastia de quadril, o paciente já andando, geralmente o cirurgião deixa andar só no dia seguinte. Então, são coisas que impactam, mas isso é só marketing, tá? Isso é legal para você trazer a pessoa para dentro. Agora, quando você vai falar com o sistema, seja operadora, seja hospital, você não foge do tradicional. Você vai ter que falar em tempo de redução de internação, redução do tempo de internação,
você vai ter que falar em redução de complicações e você vai ter que falar em financeiro. E aí, o financeiro, você tem que drivar de acordo com quem você está falando. É um hospital que está empacotado, você vai falar, ó, reduzir o seu custo variável, mas toma cuidado na hora só de fazer análise de custo, porque você tem que falar de custo variável, porque se for falar do custo total, leva em envolvimento o custo fixo, isso depende da volumetria do hospital, né? Se naquele mês que você implementou teve um volume de cirurgia menor, pô, seu custo fixo vai ser maior, então pode ser que seu resultado financeiro seja o mesmo, mas na verdade seu custo variável você reduziu, né? Quando você fala, por exemplo, eu tive experiências em hospitais privados que a artroplastia total de quadril era conta aberta, né? E aí, conta aberta, quando você fala com o gestor do hospital que você vai reduzir custo, ele fala, opa, pode parar. Reduzir custo para mim é reduzir minha margem, é reduzir meu ganho no final do mês. Aí a gente falou, calma, vamos fazer um piloto? A gente fez o piloto. Qual foi o nosso resultado? A gente reduziu custo para a operadora em 40%. E a gente aumentou a margem líquida por dia do paciente internado em 3 vezes do hospital. Então, veja que o hospital ganha o triplo e a operadora paga metade. Pô, a operadora falou: peraí, a partir de agora eu quero que eu vou direcionar os pacientes para aí. E o hospital falou: opa, vou ganhar mais. Então, assim, teve um hospital em São Paulo que ele foi descredenciado da Bradesco devido a questões de custos abusivos. O Omar sabe dessa história. O hospital, ele tinha, na época que eu trabalhei lá e a gente implementou o ERAS, tinha resultados excepcionais. Eu saí de lá há alguns anos e o hospital, aquela história da manutenção, né? O hospital parou de fazer o ERAS. A Bradesco descredenciou. Quando eles mostraram o resultado que era feito há 4 anos atrás, a Bradesco recredenciou o hospital, mas com condição sine qua non dos pacientes da Bradesco todos estarem na linha de otimização perioperatória. Porque os resultados são esses. Então, a gente não foge muito desse tradicional tempo de internação, complicação e custo. Obrigada. E acho que para a gente encerrar, estamos aqui caminhando para os nossos últimos 2 minutos. Olha que maravilha! Vou dar 2 minutos para vocês me falarem um pouco a respeito de evolução. O que que vocês imaginam que vai acontecer no futuro com esse protocolo? Que inovações vocês acham que vai surgir nesse cenário? Você quer falar primeiro, ou Mário, eu falo? Futuro. Lúcia, o que que eu acho? A gente precisa mudar a nossa pergunta. E a gente precisa mudar o que a gente mede. Porque hoje a gente tem que se perguntar o que que acontece com o paciente fora do hospital, depois que ele sai. A assistência hoje já é muito boa. E a gente continua mensurando sangramento, infecção, complicação, né? Mas a gente precisa mensurar o paciente que o Omar fez a Revasc, quando que ele voltou a trabalhar? Porque o Omar pode ter dado uma alta linda em 3 dias, mas esse paciente depois teve uma sequela. Então, quando que ele voltou a trabalhar? É uma artroplastia total de quadril num idoso, quando que ele voltou a subir escada e ter vida independente? Então, assim, a gente precisa. O Aishon vai um pouco nessa direção, né? Mas eu acho que esse é o futuro. A gente precisa parar de ter uma visão hospitalocêntrica e ver só a questão. Isso faz parte, não é parar, né? Isso faz parte. Então, ver taxa de complicação, taxa de infecção, de sangramento, decência, assim por diante. Mas a gente precisa extrapolar. Continua vendo isso, mas a gente precisa se perguntar o que acontece com o paciente depois que ele sai do hospital. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a mirar agora. É, eu concordo totalmente com o que o Falcão falou. A gente precisa sair dos velhos desfechos. Os velhos desfechos que atrapalham um pouquinho a inovação. A gente não evolui para minimamente invasiva, em cirurgia cardíaca ou robô, porque a gente continua olhando, mas a mortalidade é igual, não foi melhor com corte pequeno, sangramento foi igual. Aí isso tem que ser, obviamente, controlado e monitorado, já é na maioria dos hospitais. Aí a gente tem que começar a olhar para desfechos novos. Quando que o paciente vai voltar para o trabalho, para a atividade econômica, com essas técnicas, com essa recuperação aprimorada, por exemplo? Quanto que ele vai demorar para ele não depender mais das pessoas? Esses são desfechos baseados atualmente na experiência do paciente, baseado
nos desfechos reportados pelos pacientes. Então, a gente tem que sair disso, senão a gente não vai incluir inovação nos hospitais. Primeira coisa. A segunda coisa que eu vejo é não fazer eras atualmente em cirurgia cardíaca é antiético. Comece com o que você tem, independente de ser uma urgência do paciente, não um eletivo, é um paciente que dá para otimizar, está na UTI, dá para encurtar o jejum, dá para mobilizá-lo, porque ele tem uma lesão de tronco só, não pode sair, mas é um paciente jovem. Dá para fazer alguns testes fisioterápicos, se dá, beleza. Dá para fazer bloqueio regional? Claro que dá. Dá para estudar em sala, por favor. Então, assim, comece com o que você tem, idealmente um protocolo, independente da estrutura que você tiver, faça o melhor. Qualquer processo que você utilizar vai ser melhor para isso. E eu não duvido que no futuro vamos ter mais dados que vão nos permitir criar algoritmos. E quando você coloque os dados de aquele paciente, desse banco, desse registro, tipo de cirurgia, idade do paciente, fragilidade do paciente, você vai conseguir, com o teu algoritmo, predizer quanto de recuperação mais ou menos vai ter nesse paciente se você fizer quais processos. Então, você vai ter um laboratório de testes que você vai conseguir se ajudar e ter uma previsibilidade muito maior, personalizada em aquele paciente e, obviamente, você tendo uma estrutura para conseguir melhorar os resultados. Eu acho que esse vai ser o futuro do ERAS, porque ele vai conseguir incluir variáveis além disso, além das que a gente conhece, variáveis proteômicas também relacionadas àquele paciente, para a gente conseguir ter mais previsibilidade com aquele paciente em aquele local e com aquele time que vai cuidar dele. Bom, agradeço. Acho que foi uma discussão bastante rica. Quero agradecer não só aos nossos palestrantes, mas também aos nossos participantes. Eu acho assim, hoje não foi possível que a gente abrisse para perguntas da nossa audiência, mas eu coloco o meu e-mail à disposição, né? Então nós temos aí os canais de contato da Cardo, que se vocês quiserem, né, mandar perguntas para os nossos palestrantes, eu tenho certeza que eles vão ter o maior prazer em compartilhar desse conhecimento que eles têm, né? Toda essa expertise, foi tão rica a nossa troca. Então, eu agradeço mais uma vez, professor Omar, professor Falcão, muito obrigada. E coloco, então, vou colocar no chat aqui, embora acho que todo mundo acabou recebendo um e-mail, um WhatsApp meu, já sabem como entrar em contato, mas vou deixar aqui o nosso contato. E também essa gravação vai ficar lá depois disponível no site, para quem quiser rever, ter um pouquinho mais de, né, escutar mais uma vez, talvez surjam mais dúvidas. Então, agradeço mais uma vez e boa noite, gente. Obrigado, Lúcia, pelo convite. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Omar, grande abraço, meu amigo. Boa noite. Obrigado, Falcão. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.